integral, ficamos às vezes perguntando a que se refere o termo integral, né? A preocupação maior é de entender isso, porque isso é o principal diferenciador dessa compreensão da missão. Só compreenderemos mesmo, né, a questão, o movimento, a própria teologia, se tivermos uma noção do que é a integralidade da missão. Bom, o termo integral, ele é muito contemporâneo e muito próprio dos dias que estamos vivendo. Ele vem da ideia de holismo, né, de todo, de abrangência. Hoje fazemos referência às vezes a uma educação sistêmica, a psicologia sistêmica, a medicina sistêmica, também dentro dessa ideia do holismo e de abranger muito mais do que somente um aspecto da realidade. Na modernidade, caracterizou-se a especialização, né? Nós tínhamos que, de certa forma, nos dedicar a fazer recortes da realidade, compartimentá-la, para fim de estudar a realidade a partir do pedaço, do específico, de algo menor, e a partir daquele algo menor, então, irmos buscando conhecer a realidade. Hoje em dia, a nossa ênfase principal, principalmente nos estudos teológicos e da missão, está a preocupação, o foco na abrangência. Está o foco assim, no olhar que integra, panorâmico, de conjunto, a fim de que possamos compreender, ainda que venhamos a analisar as partes, com a consciência de que ela integra um todo muito maior, um conjunto muito maior. E aquele conjunto também está relacionado a várias outras situações da qual ele interdepende. Nada está sozinho nesse mundo, é a nossa consciência atual. Vários fatores ajudaram para isso, e um deles, que foi assim, de muita influência, foi a internet. A internet surgiu integrando. É impressionante a reviravolta que a internet tem feito na nossa cabeça. Para a pessoa mais simples, para uma criança que acessa a internet, às vezes é mais simples para ela a ideia de integrar. Nós entramos lá para um site de busca e pedimos lá, colocamos um termo, e aquele termo nos remete para várias possibilidades de tratamento daquele assunto, explicação sobre ele, seja o seu significado, seja as incidências que ele tem, seja artigos científicos, livros, blogs e o que se tem a respeito daquele assunto. Se clicamos naquele blog, aquele blog tem às vezes do lado vários outros indicativos de onde eu vou achar mais daquele assunto, e eu vou clicando e vou entrando. Quando eu vejo, eu já nem lembro muito de onde eu parti, de onde eu saí, porque eu caminhei na informação e fui integrando outros aspectos, outras coisas que dizem respeito e que tiveram alguma relação com aquele assunto que eu busquei. A Wikipédia, por exemplo, faz isso muito bem com a gente. A gente entra na Wikipédia em torno de um assunto, buscando uma pessoa, informação sobre algo, e lá ela tem uma série de hiperlinks. E quando a gente clica naquele hiperlink, ele nos esclarece mais sobre um outro aspecto que diz respeito àquilo que eu estudei. E dentro daquele novo texto eu tenho outros hiperlinks, e de repente eu já não sei mais também de onde eu parti. A ideia de integrar vem daí. A internet nos ajuda muito a compreender que as coisas não são tão simples assim, que a gente vai realmente na busca pelo conhecimento. É um verdadeiro percurso, uma caminhada que relaciona várias outras coisas que nem imaginávamos. A ideia de integral é mais ou menos disso. Quando atendemos uma comunidade num determinado lugar, partindo da compreensão do todo, partindo de um novo ponto de vista, de que não estamos ali simplesmente para salvar almas, mas para trabalhar com aquela comunidade orientados por um evangelho integral. Chegamos lá, percebemos muitas vezes as necessidades religiosas, de espiritualidade, de conhecimento de Deus, e queremos muitas vezes resolver esses problemas também por meio de uma evangelização, de um ensino bíblico, mas se continuarmos a olhar para aquela comunidade, vamos perceber carências materiais, necessidades que aquelas pessoas têm, gente que está com a sua casa caindo,
pessoas que não têm as refeições diárias necessárias para sua subsistência ou para ficar bem, gente que está doente. Vamos encontrar pessoas que estão ali atormentadas psicologicamente e até religiosamente. Vamos encontrar pessoas ali com medo, gente que é vítima de violência e gente que causa violência. Vamos ver problemas de saneamento naquela comunidade, um sistema de esgoto que não foi feito, uma água que falta, energia elétrica que é cara e que não atende todas as casas do modo que deveria. Vamos ver situações diversas dentro daquela comunidade. E de repente compreendemos que as coisas não são tão simples, que não basta ir lá e pregar o Evangelho, como no caso da multiplicação dos pães, lá relatado em Marcos, por exemplo. Sair com os discípulos para descansar, mas de repente percebe uma multidão diante de si, como foi o caso de Jesus e os discípulos. Bom, agora não dá para despedir a multidão, nós temos que atender a multidão. Aí atende a multidão, anuncia o reino para aquela multidão, mas a multidão não estava só atrás da mensagem do reino. Vinham pessoas doentes, vinham pessoas oprimidas, vinham pessoas angustiadas. Então Jesus disse, esse pessoal não tem quem pastoreie, quem cuide deles, vamos ter que cuidar, vamos ter que curar, vamos ter que libertar, vamos ter que conversar, resolver as suas angústias. E quando vai chegando mais para o final da tarde, eles estão ali, eles sentem fome e chegam à conclusão, não, mas a multidão também sente fome, então é preciso também alimentar, ou seja, uma necessidade vai puxando a outra. E o nosso olhar então vai se ampliando cada vez mais, como aquela pedrinha que cai dentro da água e as ondas vão aumentando. Então o nosso olhar cada vez mais vai abrangendo mais. E quando vamos então para aquela comunidade evangelizar e começamos a perceber as suas dificuldades, surgem as perguntas, mas por que esse sistema de esgoto não foi feito? O que acontece que essa comunidade, nesse lugar da cidade, ainda não possui um sistema de esgoto eficiente? Por que a água está faltando? Aí certamente as respostas que vão ser nos dadas vão remeter para a prefeitura, para os políticos, e lá vamos nós avançar mais no nosso olhar. Mas por que em outros bairros nobres tem água, tem saneamento, tem energia elétrica, da melhor qualidade a todo momento, nada falta, tudo está resolvido? Tem paisagismo, tem plantinhas plantadas, está tudo muito bonito, jardinagem, nos bairros, nas praças, nas ruas as calçadas estão limpas. Enquanto que nos bairros mais pobres, na periferia, muitas vezes o sistema de esgoto joga para um córrego que cheira, que enche de mosquito e causa dengue e causa outras doenças. Começamos a fazer essas perguntas. E aí nós dizemos assim, mas espera aí, nós também não pagamos impostos, essas pessoas não pagam impostos, tanto quanto aquelas pessoas que moram nos bairros mais nobres pagam impostos. E chegamos à seguinte conclusão, isso não é justo. Não é justo esse tratamento diferenciado entre pessoas por um sistema de governo que deveria governar para todos. E nesse momento estamos fazendo a crítica política, a partir da crítica social, estamos fazendo a crítica política também. E aí surge a pergunta, muitas vezes para nós, se é de praxe no meio evangélico, o que a Bíblia fala a respeito disso? Como é que a Bíblia trata desse assunto? Aí vamos para as Escrituras. E lá nas Escrituras começamos a olhar a partir disso que nós estamos vendo, a partir dessa comunidade pobre e de periferia, a partir daquele bairro nobre que é bem atendido, e começamos a ler a Bíblia sob essa ótica. E fazemos esse exercício e vamos lá como é que os profetas lidaram com isso, como é que Jesus tratou disso. Ao fazermos esse exercício, já estamos fazendo teologia da missão integral, já estamos buscando respostas, nas Escrituras, na história, na fé, para os problemas que enxergamos na realidade. E já estamos também, de certa forma, aplicando o método da missão integral, que é olhar para a realidade, problematizar a realidade, perguntar para o político, perguntar para o cientista social, perguntar para o biólogo, perguntar para o médico, e
e perguntar para aquelas pessoas que estão de alguma maneira se ocupando, né, dessa realidade, qual a explicação que elas dão para aquele problema. E então nós vamos a partir da fé, não somente responder aquilo, questionar e denunciar aquilo, mas propor mudanças e agir em prol de mudanças, tanto ações de modo mais imediato, ajudar a limpar aquele bairro, a sanear os problemas, atender aquela comunidade, como também ações de porte mais estruturais, começar a denunciar, começar a não votar no político que só quer vender voto e não quer atender a comunidade, e fazer coisas que realmente possam mudar aquela realidade. Isso é missão integral.